Minha história em Brasília foi muito ativa até o ano 2002. Quando nasci, não imaginava nada que ia ser o mundo, né? Nasci durante a ditadura militar, no ano de 1965. Era muito agitado, demorei a andar, só depois de um ano que eu comecei a engatear e minha mãe achava que eu tinha um problema na perna, porque eu tive uma febre muito forte, achava até que ia ficar paralítico e foi uma complicação assim, um pouco de desespero da minha mãe, mas depois eu melhorei e com 2 anos eu consegui andar. Andei tanto que veio uma pessoa muito ativa, esperta, né? Antes de pedalar eu andava demais na rua, corria, brincava. Eu comprei uma bicicleta aos 9 anos, usada, né, sem freio, e fui aprender sozinho, descendo as ladeiras. Quando eu via que não tinha jeito, eu entrava no mato para poder parar a bicicleta. Depois eu arrumei a bicicleta, meu freio, tudo. Eu, antes de ir para a escola, já aprendi a ler, porque eu ficava curioso. Lá para a escola tinha mercearia, minha avó tinha uma mercearia, e eu ia para lá e ficava perguntando para minha avó que letra era aquela, que palavra era aquela. No começo, lá perto de casa também eu procurava o que era, que estava escrito naqueles embrulhos de jornal. E fui aprendendo a conhecer dinheiro, fazer conta. Pedi para minha avó ensinar a fazer as contas, como é que era conta de somar, de multiplicar. E aí eu fui já me educando, né? Me alfabetizando antes de ir para a escola. Minha mãe achava que eu era ruim da cabeça, porque eu era muito agitado, muito ativo, nervoso, mas não era isso, é porque eu era super ativo, era muito ativo. Então eu, com 6 anos, eu sabia ler e escrever, mas não fui para a escola. Minha mãe não mandou eu para a escola cedo. Vou começar com 7 anos, vou começar só com 9 anos. Quando cheguei na escola, a professora viu que eu já estava bem alfabetizado, bem avançado. Não era justo eu começar das crianças que estavam no zero, né, de alfabetização. Aí foi feito um teste, não sei qual é o nome do teste, não lembro, se é um teste de inteligência, aprendizagem, e aí já passei para o segundo ano. E mesmo assim, no segundo ano, eu já estava avançado para o segundo ano, apareci e rapidinho entrei no segundo semestre, já entrei no terceiro ano. E então foi assim, uma coisa que eu nem esperava. Porque eu já lia muito, com 9 anos eu vendia jornal, comprava gibis, lia a revista Veja, Isto É, super interessante, revista de informática, Eite Esporte, né? Pra cá Esporte, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Brasileiro, Jornal de Brasília. Eu vendia e lia também, porque eu comprava um para mim, de cada um. E por muitos anos eu li jornal, depois eu assinei jornal, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil também, um tempo. Gostava muito de ler, eu tinha assim, uma ganância por ler, e até hoje, se eu não ler, eu fico deprimido. Então isso me fez conhecer muita coisa, o mundo, como funciona, e aprendi a lutar pelos direitos da minha comunidade, né? Lá onde eu morava não tinha urbanização, no início não tinha nem água potável, a gente tinha que pegar água em cisterna, e era com risco danado, porque no mesmo lote tinha cisterna e tinha fossa séptica. O banheiro era bem precário. Era aquele nosso embaixo, tinha a fossa, a madeira, e você fazia as necessidades ali, nem vasos tinham. Era horrível, cheio de mosquito, complicado. E eu
inquieto, né? Fiquei assim, não aceitava aquela realidade e comecei a organizar com os adultos mais conscientes movimento pela urbanização, por infraestrutura, por asfalto, por redes de esgoto, principalmente pela água potável. Antes da água potável tinha uma coisa que eu achava legal. A gente ia com nossas mães, não é só minha mãe, as mães da rua, era em grupo que a gente ia para lavar roupa no córrego Crispim. É uma cerca da minha casa até lá, é uma cerca de 1,5 km. E, e a gente ia, lá tinha muita gente, muitas mães, né, lavando roupa. E a gente ajudava a lavar enquanto ficava, que chamava quará, né, porque passava o sabão, ficava um tempo lá no sol o sabão, depois lavava, né, para tirar o sabão, né, e depois a gente secava, né, porque nem lavava roupa molhada, deixava no sol secando. Então era muito tempo que a gente ficava a tarde todinha na beira do córrego, e esse tempo a gente tinha para lazer. Aí a gente ia brincar no córrego, e atravessava a, uma rodovia lá, 190, ia nas corredeiras, levava papelão, ficava brincando, escorregando. Era muito bom. A gente achava isso maravilhoso, essa vida, sabe? Era uma coisa assim que a gente ficava deslumbrado, a gente não cansava com aquilo, nem achava ruim. Só achava realmente muito ruim o fato de não ter água lá em casa para fazer as coisas, né? Tinha que ser a cisterna e também por conta das questões precárias de saneamento. Água, esgoto na rua, era poeira, isso ali não deixava nem de brincar direito, né? Perturbava e adoecia muita gente. Muitas crianças adoeciam, né? Mas eu sempre lutei. Eu vendia jornal de manhã e à tarde vendia revista. É, eu comecei a vender com 9 anos, mas antes disso eu já era inquieto e queria ler, estudar. Então eu comecei a aprender a ler já com 6 anos, que eu ficava aí nas mercearias e perguntava para as pessoas, né, o dono da mercearia, o pessoal que ficava lá, que letra é aquela, que palavra era aquela. Minha avó também me ensinou muito, porque minha avó tinha uma mercearia, né, junto com meu tio, e não tinha essas embalagens que tem hoje, era embrulhado num jornal velho. E aí eu ficava perguntando o que era aquilo, eu ficava muito curioso o que tinha escrito naquele papel e para saber como é que era o mundo. Era a notícia do Brasil e do mundo que estava ali, dos esportes, tudo. E eu fui me enchendo o saco das pessoas para poder aprender e aprendi. Quando eu estava com 7 anos já sabia ler e escrever. E também aprendi a escrever. A minha avó, nesse caso, me ajudou, pegava minha mão e ficava ajudando a escrever, né? E eu aprendi. Aprendi a escrever carta, frase, anotar e fazer. Também aprendi a fazer conta de multiplicação, divisão e principalmente somar. Para aprender a dar troco, porque como minha avó tinha mercearia, eu ajudava lá e tinha que atender a pessoa e saber quanto que eu ia ter que devolver de troco. Então eu já fui muito esperto nisso, aprendendo. Mas eu era muito agitado, muito agoniado, e minha mãe achava que eu não era bom da cabeça. Porque também não me conhecia totalmente, porque eu não ficava todo o tempo lá. Tinha um tempo que eu fiquei com meu avô na chácara, morei um tempo com ele, antes de estudar. Era muito bom quando eu estava com meu avô na chácara, porque a gente pescava, fazia aquelas coisas da roça, ajudava socar o milho, né? Fazia colheita de feijão, de milho, né? Criava tudo das coisas da chácara ali que meu avô morava, eu ajudava a fazer. Eu não ficava parado. Então era uma coisa muito assim, para mim era um mundo muito bacana, não reclamava. Eu só achava muito ruim lá em casa, casa dos meus pais, porque eram 9 pessoas e a gente não tinha muito o que comer, e comia metade de um ovo, porque meu pai sozinho trabalhava para sustentar 9 filhos, né? Para sustentar 9 filhos, então era muito difícil. Eu sabia dessa dificuldade, por isso que eu quis trabalhar vendendo jornal, vendendo revista para ajudar em casa e também comprar minhas coisas. Como não gostava de ler, eu pegava emprestado o gibi dos amigos, mas depois eu queria comprar o meu gibi
minha revista e depois fui comprando livro. Então eu fiquei com a sede de ler, até hoje eu tenho isso, eu não leio, eu fico angustiado. Então essa primeira parte da minha infância, até a adolescência, foi muito rica, muito maravilhosa. A gente brincava de salve-latinha, pique-pega, fazia muita aventura, jogava bola no campinho de terra lá perto de casa. Era muito legal, viu? Muito bom, muito bom. Eu achei assim que minha vida nessa parte foi muito boa, fora as suas que eu levava da minha mãe, porque eu não obedecia, né? Mas mesmo nessa época eu já gostava de trabalhar muito, porque tinha um terreno lá em casa, eu plantei tomate, quiabo, cebolinha, e tinha um pé de manga que meu pai tinha plantado, a gente comia fruta, tinha goiaba, tinha abacate, mas o abacate nosso era enorme, a gente comia muito. Então a gente complementava a alimentação nossa, né, nas épocas, né, certas das frutas com o que tinha no quintal, sabe? Então a gente tinha uma vida muito boa, apesar de dificuldade, tudo. E também minha mãe colocava a gente para fazer as coisas em casa, para cuidar do quintal, tudo. E eu brincava também no quintal, fazia casinha para brincar. Depois, depois dos 10 anos, comecei a criar galinha. Então, a minha parte da infância, até iniciar na adolescência, né, puberdade, tudo, foi muito maravilhosa. Aqui no próximo vídeo, eu vou falar sobre a minha adolescência, né?